Boa noite, gente. Vocês não vão acreditar. Ó, antes de agradecer a participação, eu tava gravando tudo com a câmera e deu tudo errado. Eu achei que tava gravando, já tava quase dando a 1 hora de vídeo e não deu muito certo. Mas eu comecei agradecendo as profs, as amigas que toparam participar desse projeto comigo. Lembrando que eu sou péssima falando, então desculpa quem não... Enfim, vou começar falando sobre o projeto. O nosso tema principal, né, é a criança, no caso. Discutindo o universo infantil. É o tema principal, geral. Serão 8 vídeos. E em cada vídeo eu vou ter temas diversificados. 2 temas por vídeo, mais ou menos. Hoje o tema é o projeto Educação, Alimentação e Saúde. Então eu já deixei algumas coisas aqui digitadas para mim poder ler e tal. Que a aula não, né, gente? O vídeo de hoje é sobre alimentação saudável e saúde. Vou começar tudo de novo, né? Porque acho que eu não vou conseguir recuperar o vídeo ali da câmera ou unir eles, porque ficou bem confuso. Então eu vou começar tudo de novo, tá? Projeto Alimentação Saudável. Com o projeto Alimentação Saudável na Educação Infantil, podemos alertar os alunos e os pais a repensarem a sua rotina alimentar. Ter uma alimentação saudável é de grande importância para famílias brasileiras, mas não é o que acontece nos dias de hoje. Segundo estudos de nutricionistas, a criança que não se alimenta de modo correto pode não crescer adequadamente, tendo dificuldades de concentração nas atividades e fraqueza para brincar. Com esse projeto de alimentação saudável, podemos promover e incentivar os pequenos a mudar seus hábitos alimentares, de modo a conscientizar os pais também. E devemos atentar que a alimentação saudável e comer bem é não comer demais, promovendo o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção de saúde de forma atraente, lúdica e educativa. Uma alimentação saudável traz diversos benefícios, previne muitos males, como obesidade, colesterol, diabetes, desnutrição e anemia, além de melhorar o humor e dar ânimo e força para encarar o dia. No Brasil, uma parcela significativa traz diversos benefícios, previne muitos males. Gente, eu li errado. No Brasil, uma parcela significativa da população não se alimenta corretamente, e isso é um dos grandes desafios que o sistema de saúde tem enfrentado. As crianças, nesse sentido, estão no foco das ações que combatem os hábitos alimentares inadequados e causadores destes males. Estima-se que 1 a cada 3 crianças no Brasil é obesa. E os distúrbios alimentares como anorexia e bulimia precoce têm crescido, assim como a depressão associada. Percebendo a necessidade de conscientizar a população e as crianças, foi elaborado alguns projetos para auxiliar os professores em sala de aula e trabalhar com esta importante pauta. A justificativa do projeto, né? É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos e, consequentemente, em seus núcleos familiares, e conscientizá-los da importância de uma boa alimentação regrada e nutritiva para que tenham boa saúde. Os objetivos para se trabalhar e fazer o projeto de alimentação com as crianças. Alerta quanto aos perigos de uma má alimentação, conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável, identificar quais hábitos alimentares e alimentos não são saudáveis, ensinar a importância de higienizar os alimentos, desenvolver capacidade analítica e interpretativa nos alunos, raciocínio lógico, coordenação motora e percepção visual, tátil, olfativa e gustativa. Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade óticas. Trabalhar a linguagem oral e escrita. Alguns desenvolvimentos. Criação de uma horta escolar. Oficina culinária com legumes, verduras, frutas. Fazer uma salada de frutas, uma salada de verduras, uma sopa com alguns legumes em conjunto com os alunos. Brincadeiras dirigidas. Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que aprendam de forma lúdica e pouco estressante. Recorte em colagem de figuras, de alimentos, verduras.
Transversalmente, trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de texturas e cores através dos alimentos. Fazer cartazes e montagens, separando os alimentos entre animal, vegetal, legumes, frutas e derivados. Desenhos para colorir, cesto de frutas, verduras, enfim. Leitura de histórias sobre as frutas, trabalhar a diferença entre o produto industrializado e orgânico. Produção de texto sobre a importância do leite e seus derivados. Enfim, são diversos, né? Fazer uma roda de conversa sobre a alimentação preferida das crianças, registrar seus alimentos mais consumidos na família, identificar semelhanças entre hábitos alimentares na família, incentivando bons hábitos alimentares. É importante esclarecer que devemos ter alguns cuidados, como beber água filtrada, cortar as unhas, lavar sempre as mãos antes das refeições, escovar os dentes após as refeições, pois para ter uma boa saúde é necessário cuidar também da higiene pessoal. Mostrar aos pequenos durante o desenvolvimento do projeto que alguns alimentos devem ser consumidos com moderação, como por exemplo, pirulito, chiclete, balas, doces, refrigerantes, entre outros. Pode-se também trabalhar atividades dentro do tema Projeto Alimentação. Algumas atividades que pode-se trabalhar. Construção de jogos de memória a partir da imagem de frutas, verduras e legumes, recortada pelos alunos. Identificação das frutas, verduras e legumes através do olfato e tato. Solicitar que cada aluno traga de casa uma verdura, legume ou fruta e conversar sobre a preferência através da degustação. Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que os alunos construam um prato que represente a alimentação saudável, entre outras tantas atividades. Aqui eu separei, não sei se vai dar de ver, deixa eu girar a câmera aqui. Eu tinha colocado em pausa aqui. Vou voltar lá em cima. Aqui eram as atividades que eu tava falando. Depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, eu separei alguns exemplos. Algumas outras atividades que podem contribuir para o projeto. Horta em vasos. Juntamente com os alunos, podem ser plantados em vasinhos na sala de aula alguns temperos. Salsa, cheiro verde, pimenta, hortaliças como tomate, alface, espinafre, entre outros. Os alunos serão responsáveis pelo cuidado e manutenção das plantas, até estas estarem prontas para a colheita. Após colherem, o professor pode propor a realização de alguma receita, além de estimular reflexões sobre como as plantas se desenvolvem, os cuidados necessários para isso e até sobre a importância de produtos orgânicos. Várias ideias de hortas com materiais reciclados também tem, gente, muita coisa. Outras coisas que eles sugerem, que eu até pesquisei, visita a uma horta. A organização e realização de um passeio a uma fazenda ou sítio que produz produtos hortifruti granjeiros em grande ou pequena escala é uma ótima oportunidade para que as crianças conheçam mais sobre os processos que as frutas e verduras enfrentam até chegar no mercado. Podem também realizar entrevistas, fazendo observações e anotações referentes aos processos de plantio e cuidado com as plantas. Analisarem diferenças e semelhanças de como se desenvolvem as plantas. Cardápio semanal. Essa aqui eu achei bem interessante. Uma forma de conscientizar as crianças de como elas se alimentam é propor que registrem por uma semana o que comeram. Com os dados em mãos, estimular uma reflexão do que estão comendo certo e o que estão comendo errado, incentivando que cada criança tente conversar com os pais e mudar alguns hábitos. Contudo, é preciso cuidado para não expor um aluno que se alimente muito errado ou querer que os pais mudem radicalmente. Pesquisa sobre alimentos. Solicitar aos alunos que reúnam material retirado da internet, jornais, revistas ou mesmo de entrevistas com conhecidos que trabalham de alguma forma com alimentação. É uma importante estratégia para criar cartazes coletivos, discussões em sala de aula, engajamento dos alunos, apresentações, construção de textos, entre outros. Paladar e cheiros. Essa aqui eu achei bem legal também, uma dinâmica. Uma forma de estimular as crianças a provarem novas frutas, verduras ou alimentos saudáveis é fazer um jogo entre equipes, na qual cada criança, em sua vez, deve provar ou cheirar os alimentos com olhos vendados e descobrir qual é. Ainda nessa mesma brincadeira, pode-se fazer tabela de quais alimentos eram mais doces, ácidos, amargos
ou até também sobre texturas, mais moles, mais duros, ou assim, mesmo assim ainda também pode ser sobre cores, semelhanças e diferenças, divisões entre tipos de alimentos, verduras e grãos. Aqui são alguns exemplos de algumas dinâmicas que podem ser feitas para que a criança compreenda melhor essa parte da alimentação. Eu separei vários vídeos aqui, mas a internet tá horrível. Não sei se eu vou conseguir rodar aqui. Tá muito lenta a internet aqui no sítio. Separei tanta coisa legal e não tá rodando nenhum vídeo. Vamos ver. Se vocês tiverem alguma opção, quiserem dar uma sugestão de tema para vídeo, será muito bem-vindo, tá, gente? Porque tá melhor com a câmera. Essa daqui. Porque não sou muito boa falando. Vamos ver se vai carregar o vídeo. Vou deixar em pausa ali um pouquinho, ver se ele vai carregando. Enquanto carrega aqui um dos vídeos, eu vou ler aqui os temas dos próximos vídeos, ver se vocês gostam ou se quiserem me passar alguma outra sugestão. O próximo vídeo vai ser atividades para desenvolver na educação infantil. Várias ideias, várias dinâmicas. É um tema assim bem fácil, assim, pra mim não foi tão fácil, né, porque eu sou péssima falando, mas eu achei bem interessante separar as atividades e ideias para poderem fazer. O vídeo 3, o lúdico na educação infantil e a música, a importância dela no ensino. Vídeo 4, reciclagem, como ensinar na educação infantil, brinquedos e jogos de materiais recicláveis. Esse eu também acho o máximo. Tem tanto brinquedo, tanta coisa legal que pode ser feita. O vídeo 5, o uso da tecnologia na educação infantil, que é um tema que tá super em alta, né? Porque hoje em dia as crianças já nascem sabendo mexer no celular, né? Eu sei pela minha, que tem 3 anos e mexe melhor do que muita gente no telefone. E educação infantil e seus desafios, junto no vídeo 5. Vídeo 6, educação inclusiva e trabalhando as emoções. Trabalhando as emoções vai ser bem legal também, tem uma dinâmica muito massa para fazer. Vídeo 7, como estimular a aprendizagem na infância e a importância da participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem. E o último vídeo é o desenho infantil e a importância para o desenvolvimento da criança e a importância da pintura para as crianças. São esses os temas dos vídeos. Se vocês tiverem mais sugestão, me mandem que eu vou tentar procurar conteúdo para poder auxiliar, ou enfim, só pra gente ficar debatendo aqui mesmo. Acho que vai dar o vídeo, gente. Só não sei se vai focar. Não sei se vai dar. Antes, quando eu tava assistindo eles pra separar, não tava travando nada. Agora que eu preciso que rode direitinho, né? Não roda. Não sei se é o computador deles. O meu parece que não trava tanto, mas daí ele tá sem teclado, daí fica ruim de digitar, porque minha filha arrancou tudo as letrinhas. Gente do céu, não roda. Vamos ver. Eu tenho outras coisas aqui pra ler pra vocês, que é a respeito da saúde na educação. Se eu conseguir sair aqui, eu leio enquanto não tá rodando o vídeo. Vamos ver. Já passaram 15 minutos, gente.
Vou ter que reiniciar o computador. Vou ter que gravar os vídeos no sítio, é isso, a internet, o computador trava. Só aqui que eu consigo ficar. Porque na cidade daí é ruim com a nenê. Vamos ver. Vou pôr em pausa aqui um pouquinho enquanto eu tento arrumar. Não sei se consegui fazer funcionar. Outra parte do tema que eu tinha separado hoje era a educação e saúde. Então vou ler algumas coisas aqui. Marcondes 1988 define educação e saúde como sendo um conjunto de atividades que sofrem influência e modificação de conhecimentos, atitudes, religiões e comportamentos, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde do indivíduo. Com isso, a educação pode ser entendida como uma forma de abordagem para que, quanto um processo amplo da educação relacionada à saúde, proporcione construir um espaço muito importante na veiculação de novos conhecimentos e práticas relacionadas. Existem diversidades nos modelos de educação em saúde, sendo que todas evidenciam um objetivo em comum, que é a mudança de hábitos, atitudes e comportamentos, individuais e em grupos, no coletivo. Tal mudança de comportamento está atrelada à aquisição de novos conhecimentos e à adoção de atitudes favoráveis à saúde. Diante disso, é possível verificar que o tema Educação e Saúde está condicionado às ações que são transmitidas a uns indivíduos com o intuito de elevar a sua qualidade de vida e, consequentemente, de saúde. Nesse processo, os profissionais possuem papel primordial, uma vez que são eles próprios os responsáveis pela disseminação de conhecimentos concretos para o alcance dos objetivos para a melhoria da saúde das pessoas. Visualiza-se que nas instituições de saúde onde o profissional participa de programas de educação, o mesmo possui maiores embasamentos e interesse por ensinar. É possível então identificar que ocorre um ciclo de informações, onde aquele que conhece o processo o compreende e o assimila de alguma maneira. O processo de educação na área da saúde pode ser representado pelas mais diferentes atividades, as quais estão interligadas a partir das ações de educação correspondente aos estímulos na busca por atrair o indivíduo a participar do processo da educação, seguido de formas práticas de aquisição e formação de hábitos em prol da assimilação, construção e reconstrução de experiências. Os mecanismos de orientação didática e terapêutica também fazem parte de um enfoque entre os métodos de transmissão e veiculação de conhecimento. Segundo a OMS, a educação e saúde é entendida como sendo uma combinação de ações e experiências de aprendizado, planejado com o intuito de habilitar pessoas a obterem controle sobre fatores determinantes ao comportamento da saúde. Na busca de saúde de forma integral, a educação tem tido um significado muito importante por colaborar na orientação de ações práticas, trazendo com isso resultados e melhorias na qualidade de vida e no fortalecimento do sujeito como um todo. Toda e qualquer prática educativa deve possibilitar ao indivíduo o ato de conhecer ou reconhecer a aquisição de suas habilidades a favor da tomada de decisões na busca por um melhor aperfeiçoamento. É perante esse entendimento que a saúde e a educação em saúde devem orientar suas práticas, tendo o papel de um defensor e facilitador para um grupo de atuação, os quais interagem necessitando de mudanças em toda a sociedade. O que a gente entende por isso? Que o papel da gente, do professor, não é só ensinar o ABC, a escrever, enfim. A gente tem que também, como é que eu posso explicar? Orientar o que é o certo, o que é o errado. Principalmente quando é criancinhas pequenas, né? Ali, como eu li antes, aquela questão de escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições. São várias coisinhas, né? Que não que os pais não ensinem em casa, mas que a gente pode reforçar também na aula, no colégio, né? Eu lembro que quando eu estudava, uma vez por mês sempre ia dentista ali, ensinava a forma correta de escovação, aplicação de flúor, enfim. Ou quando não vinha ali, a gente ia de 5 em 5 ou de 10 em 10 no posto e ele auxiliava. Agora eu não vejo mais se tem isso, nem nos estágios que eu fiz antes, eu até não sei se tem.
Mas era uma forma de incentivar a gente, de ensinar o correto a se fazer. Né, que até para escovar o dente tem a forma certa, né, de mexer a escova e tal, e às vezes fazendo errado não tem o mesmo resultado, né. Então era uma prática que a gente tinha que eu achava que era bom, que deveria manter, né. Aqui tem mais algumas atividades sobre alimentação para educação infantil. Tem tanta coisa se a gente for pesquisar. Falar sobre alimentação na infância é essencial para que os futuros adultos cultivem hábitos saudáveis. E como os pequenos passam grande parte do dia na escola, também é função da equipe pedagógica mostrar a esses alunos quais são as melhores opções de alimentos, né? É o que eu estava falando, que a gente também tem que se aliar ao que eles aprendem em casa, né? Como falar sobre alimentação na escola? Alguns enxergam a alimentação como uma extensão da proposta pedagógica, ou seja, não está em sua base. Outros, por outro lado, entendem que o tema deve ser tratado lado a lado com o currículo escolar. Assim como o aluno aprende a somar 2 mais 2, ele tem que saber diferenciar legumes, verduras e frutas. Fato é que a escola tem um papel importante na formação de hábitos e opiniões. A casa e a escola são as principais referências de uma criança, que repete e consolida para si padrões de comportamentos observados nesses lugares. Os ambientes escolar tendem a aproveitar o ânimo e a curiosidade das crianças para abordar temas que impactam em sua saúde. Para atingir este objetivo, todos dentro da escola podem se envolver. Afinal, da merendeira ao professor de geografia, qualquer profissional é um agente educativo, não apenas um funcionário cumprindo tabela. Abaixo, listamos algumas atitudes que a escola pode tomar para educar as crianças de 0 a 6 anos sobre escolhas saudáveis. Esse é um público que carece de estímulo visual, movimentação e interação. Não adianta falar a respeito dos benefícios da vitamina A ou mostrar quais são os aminoácidos na carne. É preciso entrar no mundo deles. Primeiros passos. Imagine que o professor de artes peça para que as crianças criem cartazes contando o que consideram uma alimentação saudável. A professora de português em seguida faz uma roda de conversa sobre quais os alimentos as crianças preferem e despertam atenção para alternativas. Saindo da aula, essa mesma criança se depara com um almoço industrializado, sem uma salada crua ou então uma cantina cheia de refrigerantes, balas e salgadinhos. Como ela vai associar o conteúdo trabalhado, quando na prática as coisas dentro da escola pregam exatamente o contrário? O primeiro passo, então, é mudar erros estruturais e no caminho educar pais e professores. Mandar recadinhos na agenda mostrando as atividades que estão fazendo em sala de aula. Dessa forma, quem sabe, você não incite um desejo de mudança por parte dos pais. Também é interessante fazer campanhas sobre lancherias saudáveis e ter uma nutricionista disponível para eventuais dúvidas. Seguida, transformar a cantina em um ambiente propício a escolhas saudáveis. Tire o máximo possível de industrializados e as opções ricas em sódio, gorduras e açúcar. Caso a escola sirva refeições, a nutricionista responsável deve preparar o cardápio priorizando alimentos naturais. Quanto mais o tema alimentação saudável for trabalhado dentro do ambiente escolar, mais as crianças tendem a aceitar alimentos fora da sua zona de conforto. Você irá se surpreender com a inteligência e autonomia dos pequenos. Mais algumas atividades. Aqui eles listam algumas atividades que seria bom fazer. Plantar uma horta, novamente, né? Uma dica. Nessa fase, tudo é muito abstrato e mostrar a origem concreta dos alimentos é uma maneira de instigar o interesse. Afinal, que a criança na idade tem contato com uma plantação, é importante que elas entendam que o alface, a rúcula, o tomate não vem do supermercado, e sim do cuidado com a terra. Além disso, as crianças ficaram animadas em comer aquilo que plantaram e esperaram crescer com tanta paciência. Os professores de ciência, por exemplo, podem também se beneficiar da horta, utilizando para abordar temas relacionados. E não pense que você precisa ter um espaço grande, com árvores de frutas e um milharal. Cultivar uma horta apenas com temperos, como manjericão e hortelã,
é o suficiente para começar. Coloque a mão na massa. Literalmente, tire um dia para levar as crianças para a cozinha, talvez em uma data comemorativa ou para trabalhar aspectos da matemática ao medir os ingredientes. Pense em uma receita saudável, como um arroz colorido, e deixe as crianças participarem. Tenha sempre muita paciência e vá ao longo do processo conversando sobre as cores, texturas, sabores. O problema do desperdício e os benefícios de determinado alimento, isso é claro, com uma linguagem descomplicada. Mostre como aquele legume ou fruta fará com que eles tenham energia para brincar ou então os ajudar a crescer mais fortes. Simplifique. 3. Utilize os alimentos como exemplo. Em qualquer atividade, inclua imagens de alimentos saudáveis. Troque o desenho da pizza, batata frita e refrigerante por uma maçã, melancia e berinjela. Coloque as crianças em contato constante com esses mesmos nomes e formatos e aproveite nesse contexto para apresentar frutas, verduras e legumes novos que a maioria não conhece. 4. Um mini mercado. Recorte imagens de alimentos saudáveis e não saudáveis ou então traga embalagens vazias de casas para montar um mini mercado, com direito a cestinha e partilheiras. A brincadeira é fazer compras saudáveis. Antes de começar, converse sobre o que teria uma alimentação saudável e o que é legal ou não incluir na cestinha. Dependendo do número de crianças, faça atividade individualmente ou a separe em grupos. A ideia é escolher um determinado número de alimentos para colocar no carrinho. A criança só escolhe os alimentos saudáveis. A criança que só escolher alimentos saudáveis ganhará um brinde, como um adesivo, enfim, nada de pirulito, tá, gente? E a criança que pegou algum alimento não saudável recebe uma explicação do porquê aquilo deve ser evitado e ganha uma chance de fazer outra vez. Número 5. Tabuleiro da alimentação saudável. As crianças na educação infantil não sabem ler, mas provavelmente entendem como funciona um jogo de tabuleiro. Transforme o chão da sala de aula em um jogo, com quadrados de cartolina formando uma trilha e um grande dado. Em cada cartolina, coloque fotos e avisos correspondentes, como por exemplo, você comeu salada hoje? Parabéns, avance 2 casas. Ou, comeu doce demais, volte uma casa. A intenção é que as crianças associem coisas positivas aos alimentos saudáveis. Independentemente da atividade, não subestime as crianças, elas têm uma capacidade de aprendizagem incrível. Se teve uma ideia nova, não tenha medo de testar. Construir bons hábitos alimentares demanda sim tempo e esforço, mas o mais importante é saber que você influenciando a criança de uma maneira positiva, você vai estar indo bem. Vamos ver aqui. Tinha separado aqui. Como fazer uma reeducação alimentar infantil. Isso é interessante vocês, de repente, terem ou fazerem para mandarem para os pais, ou no meio dessas atividades de alimentação das crianças, para eles terem, né? Diz assim: para fazer reeducação alimentar com crianças é preciso primeiro mudar os hábitos dos pais, especialmente através de ações simples, como não comprar guloseimas para casa e ter sempre uma salada na mesa no almoço e no jantar. As crianças costumam imitar as atitudes dos pais e por isso é preciso unir a família inteira na mudança dos hábitos alimentares, o que pode ser conseguido através de alguns passos. Aqui foi citado alguns passos para seguir. Passo 1. Ter bons alimentos na geladeira. O primeiro passo para fazer as crianças comerem bem é ter bons alimentos na geladeira, na despensa e nos armários. Desta forma, eles terão sempre boas opções para escolher e mesmo quando fizerem birra para comer besteiras como biscoito, recheado e refrigerantes, eles não terão em casa. Durante a birra das crianças, os pais devem abrir os armários para mostrar que não tem os alimentos desejados pelos pequenos e para mostrar outras opções de lanches. Isso aqui não só pra gente passar pros alunos, né? Até pros próprios filhos da gente, porque eu tenho criança pequena em casa, eu sei como é complicado essas guloseimas. Dica 2. Ter sempre alimentos saudáveis nas refeições. Inserir alimentos saudáveis nas refeições, mesmo que as crianças não queiram consumi-los, é importante para que elas passem a conhecer novos alimentos e ter curiosidade em relação a eles. Os pais podem disponibilizar sempre saladas e frutas picadas,
e castanhas, iogurte natural com mel nos lanches, por exemplo. 3. Comer novos alimentos na frente dos filhos. Para estimular as crianças a experimentarem novos sabores, uma boa estratégia é comer alimentos saudáveis na frente dos pequenos, para que eles vejam quanto são gostosos e saudáveis. Muitas vezes a criança não come fruta e verdura e preparações diferentes porque os próprios pais também não têm o hábito. Então é preciso mudar e mostrar a elas que a mudança é gostosa. 4. Deixar os filhos participarem na cozinha. Permitir que os filhos ajudem na preparação da comida também é uma ótima forma de estimulá-los a conhecerem os alimentos e entenderem como a comida foi preparada de forma carinhosa e deliciosa. Algumas vezes, ao verem o prato já pronto, as crianças simplesmente rejeitam a preparação por acharem estranho e não entenderem como foi feita. Assim, ao participarem no processo de preparação do cozimento, elas podem ir experimentando novos sabores e ficando animadas para que tudo esteja pronto na mesa. 5. Evitar distrações na hora da refeição. A minha come assistindo vídeo, por exemplo. É importante evitar distrações como televisão, tablet ou celular durante as refeições. Regra que vale tanto para o filho quanto para os pais. Apesar da bagunça que normalmente é feita, a refeição tem que ser um momento de atenção às crianças, durante a qual elas recebem elogios e conselhos de forma agradável, tornando a refeição sempre um momento especial. Dica 6. Ter muita paciência. Ter paciência é sempre necessário durante a educação dos filhos, e o mesmo acontece em relação à educação nutricional. As crianças não vão ceder fácil a novos alimentos, e é preciso tempo e paciência para convencê-las a experimentar novos sabores. E o trabalho não para na primeira tentativa. Em geral, é preciso experimentar várias vezes o mesmo alimento até que o paladar se habitue e passe a gostar do novo sabor. E dica número 7. Testar novas receitas. Testar e aprender novas receitas é importante para inovar e dar sabor à comida saudável, que muitas vezes é vista como sendo sem graça e sem sabor. Enfim, eu tenho que seguir tudo isso aqui pra minha filha e pra mim também. Mas eu achei interessante, então eu deixei separado aqui pra mim ler pra vocês, que provavelmente ia ser bom pra vocês também. É muito conteúdo assim que eu separei, porque é um tema que aborda bastante coisa importante, né? Porque se você tem uma alimentação boa, você fica bem, né? Ali, como eu dizia antes, que a criança tem mais disposição, enfim, N coisas, né? Vou tentar rodar um vídeo aqui, mas tá muito ruim. Videozinho curtinho. Vamos ver se vai dar. Tá muito ruim a internet. Acho que vai dar. Vou ter que pegar o celular. Não sei se vai focar, mas depois eu deixo o link aqui se vocês quiserem. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Você sabe o que são alimentos saudáveis? Os alimentos que vêm da natureza, como frutas, legumes e verduras, são alimentos saudáveis. Eles têm nutrientes que são muito importantes para a nossa saúde, ajudam a combater doenças e deixam nosso corpo forte. Mas existem alimentos que não são saudáveis. São aqueles que passam por uma fábrica e lá eles recebem substâncias que não fazem bem para o nosso corpo, como corantes, adoçantes, aromatizantes. Esses alimentos podem ter muito açúcar, muito sal e podem ter poucos nutrientes e ainda podem nos fazer mal. Então, você que é uma criança esperta, coma sempre alimentos saudáveis para ter uma boa saúde, crescer forte e feliz. É um videozinho bem curtinho, mas que eu achei bem interessante. Se vocês não conseguirem escutar bem o áudio, depois eu pego o link dele e coloco aqui se vocês quiserem. E como eu falei, a minha internet não ajuda muito. Separei vários videozinhos. Só que tá bem lento. Vou tentar passar esse também.
Agora que tá rodando. Tudo certo, pode ir. Beleza. Ana, o caminhão chegou. Pontual como sempre. Verdade. Bom dia, meninas. Bom dia. Arroz, macarrão, feijão, carne, peixe, saladas, frutas, tudo fresquinho, de ótima qualidade. Agora eu vou verificar o cardápio. E eu vou dar uma geral na cozinha antes de preparar a merenda. Acorda, Clara. Tá na hora da escola. Mãe, a Clara não quer levantar. Toda manhã é a mesma coisa. Eu não vou chegar atrasado por causa dela. Para de gritar, eu já acordei. E você não vai chegar atrasado, tá bom? Vamos, já tô pronta. Eu não acredito, você dormiu de roupa. Eu fiz isso porque eu sou muito esperta. Pra mim, você é muito estranho. Acabei, mãe. Tem mais ovos com linguiça? Não, filhinho, acabou. Posso tomar um refrigerante? Claro que sim. Eu vou levar uns doces pra escola. Leve, querido. Mãe, anda mais devagar. Oi, Dentinho. Oi, Dona Dentinho. Oi, Cíntia. Meu nome é Daniel. Oi, Dentinho. Oi, Mel. Bom dia, crianças. Bom dia, diretor. Esse garoto é estudioso. Oi, seu Mirandinha. Ei, cuidado pra não cair. Bom dia, senhor Merendinha. Hã? Clara, olha a educação. Não entendi do que ela me chamou. Você não tem jeito, tá sempre aprontando. Para de gritar e me dá minha pasta. A aula já vai começar. Toma, eu não sei porque eu tenho que carregar suas coisas. Porque você é meu irmão mais velho. Mentira, nós somos gêmeos. Mas você nasceu 2 minutos antes. A mamãe me falou. Essa minha irmã é muito estranha. Olá, crianças. Oh, Daniel, por que está sentado de costas? Quando eu cheguei, minha carteira já tava assim. Cíntia, isso é coisa sua. Arrume já a carteira dele. Corri tanto por nada. Na aula de hoje, vamos aprender o que é necessário para ter uma alimentação saudável e quais os principais nutrientes. Carboidratos, fonte de energia para o corpo. Tipo energia elétrica, tia. Que tonto. Quase isso, Pedro. Sem os carboidratos, as pessoas seriam fracas e sonolentas. Eu conheço alguém assim. O Daniel Dentinho. Você pega tanto no pé do Daniel que eu já estou desconfiada que você tem uma quedinha por ele. Continuando, os carboidratos são a base da nossa alimentação. Agora as proteínas servem para ajudar no crescimento, formam músculos, tecidos e deixam os cabelos, unhas e a pele mais saudáveis. Alguma dúvida, crianças? Eu tenho uma, tia. Pergunte, O Clara. que a senhora faria se tivesse um irmão tão chato como o meu? O seu irmão não é chato. A senhora diz isso porque não é o seu irmão. Clara, nós estamos em aula. Bem, e por último as gorduras, que também são conhecidas como lipídios. Tia, posso fazer outra pergunta? O que quer saber agora? Hugo é um lipídio? É claro que não. Mas ele é tão gordinho. Eu não sou gordo, eu sou um super... Super gorducho. Fique quietinha, deixa eu continuar com a aula. Ah, tia. As gorduras, ou lipídios, servem para manter a temperatura do nosso corpo, protegendo os órgãos internos e também fornecendo energia. Perguntinha, tia. Faça, Hugo. Falta muito pro recreio? Nós estamos com fome. Eu não, pode continuar com a aula. O que temos hoje de merenda? A tia Irene fez... Não responda, deixa que eu vejo. Muito bom. É por isso que ele ganhou o apelido de Senhor Merendinha. Então, quem sabe me dizer quais são os principais nutrientes? Eu sei. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras conhecidas também como lipídios. Muito bem, Luizito. E quais alimentos possuem carboidratos? Arroz, macarrão, pão, batata, entre outros. Parabéns! Ei, deixa a gente responder também. Tá bom, eu deixo. E quais os alimentos ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem! E quais são fontes de gordura? Óleos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Nossa, essa foi por pouco. É melhor ver o que tem de sobremesa antes que acabe. Vem, Daniel, você precisa comer. Eu não quero, tia. Gostoso. É bom. Come, Daniel, experimenta. É gostoso mesmo. Eu quero mais, tia Irene. Na aula de hoje vocês aprenderam como é importante uma alimentação saudável, mas também é necessário que vocês pratiquem alguma atividade física, algum esporte, como natação, corrida, futebol, etc. Obrigada, professor Hélio. Prazer. Bem, crianças, por hoje é só.
Oi, seu dentinho. Oi. Pai, eu almocei hoje na escola. Que bom, filho. Tchau, dentinho. Mamãe, nós precisamos mudar nossos hábitos alimentares. Tchau, senhor Merendinha. É merendinha. Amanhã vou ter uma conversa com essa menina. Ela está falando o meu nome errado. Separei esse vídeo porque eu achei ele bem legal. Até pra passar pros alunos mesmo, porque ele é uma forma divertida, né? Porque vocês viram que a professora ensinou lá na aula sobre os alimentos e as crianças já saíram falando. Tipo, um menino ali que comia produtos bastante industrializados, a mãe dele, ele já saiu falando pra mãe que deviam mudar os hábitos alimentares. Então, é muito importante também que a gente, nós professores, enfim, possamos auxiliar para as crianças entenderem a forma correta de se alimentarem. Por exemplo, alimentação saudável na escola. Qual a importância dela para o dia a dia escolar? Essa é uma pergunta bem complexa, né? A alimentação saudável é um assunto que vem ganhando muito espaço nos assuntos do nosso dia a dia. Mas você conhece os benefícios e a importância de manter uma alimentação saudável para as crianças na escola? Parece exagero, mas comer adequadamente influencia até mesmo no aprendizado da criança. Além disso, existem vários outros benefícios de começar desde pequeno, mostrando a importância de consumir alimentos de verdade e deixar as calorias vazias de lado. Vamos ver. Por que a alimentação saudável na escola é importante? A nutrição infantil não se restringe ao fato de manter a criança bem alimentada e pronto. Ela está ligada a diversos itens imprescindíveis para o desenvolvimento corporal, motor e intelectual. E por que isso acontece? Então vamos à explicação. No período em que somos crianças, é exigido um pouco mais do nosso corpo. Nessa fase, o crescimento está acontecendo a todo vapor. Além disso, ainda estudamos, desenvolvemos novas habilidades motoras, aprendemos a ler, escrever, calcular, praticar exercícios e tem que sobrar um tempinho para brincar com a galera. Enfim, estamos descobrindo o mundo. Isso faz com que o corpo gaste mais energia. E sem estar bem nutrido, fica impossível ter pique para fazer tanto. O resultado de uma criança mal nutrida, você com certeza conhece. Atraso no desenvolvimento psicomotor e corpóreo, falta de atenção na aula, que resulta no atraso intelectual e vários outros inconvenientes que vão surgindo. Outro argumento importantíssimo sobre a alimentação balanceada e saudável na escola é que na infância é que criamos preferências alimentares. E quando a criança aprende a comer direito, reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, deficiências imunológicas, obesidade, entre outros problemas. Ou seja, se quando a pessoa tiver hábitos ruins, a saúde vai cobrar lá na frente. Porque depois do velho fica bem mais difícil descobrir e se acostumar a passar a gostar mais de coisas que você não aprendeu a saborear desde pequeno. Isso sem contar as temidas doenças autoimunes, que podem ou não se desenvolver de acordo com o estilo de vida. Se houver a presença de alguns desses genes e não for de reconhecimento dos pais, uma alimentação errada pode levar esse pequeno ou pequena a adoecer ao longo da vida. Como introduzir esse estilo de vida no cotidiano das crianças? Os principais encarregados por esses hábitos saudáveis sempre serão os pais ou responsáveis. Parou o vídeo, gente. Vou começar de novo. Os principais encarregados pelos hábitos saudáveis da criança sempre serão os pais ou responsáveis. Caso a criança já venha desenvolvendo sinais de obesidade ou de outros problemas de percurso, é super interessante procurar um nutricionista para ter o acompanhamento correto. Na escola, algumas atitudes e atividades podem ajudar a afirmar essa iniciativa. Algumas delas você já conhece. Daí eles citam aqui. Aulas de culinária infantil. Parece besteira, mas isso ajuda muito na educação. Crianças são por natureza curiosas e se empolgam, se alegram quando concluem por si tarefas consideradas de gente grande. Então, ao aprender a cozinhar um prato, é possível despertar neles o prazer em consumir os alimentos saudáveis que eles utilizaram para produzi-los, simplesmente pelo prazer de comer o que eles fizeram com as próprias mãos. Aulas dedicadas ao plantio de mudas, que eu já li várias coisas a respeito. A adesão da escola a projetos da cantina saudável. Se
Se uma criança se alimenta corretamente em casa, chega na escola e tem acesso fácil a todo tipo de guloseima, a chance de que todo o esforço familiar vá pelo ralo. Ela provavelmente desejará provar doces de todo tipo de caloria vazia presente. Em locais em que a cantina adere a esses projetos, é possível manter a saúde e nutrição deles sem os expor a situações que despertem essas vontades. Criança também come com os olhos. Um alimento bem preparado e bonito também influencia na preferência da criança. Lanches divertidos e bem-montados despertam o interesse dos pequenos, que passam a se alimentar de produtos saudáveis e nutritivos com prazer. Qual o papel da família nesse processo? Como aquela famosa frase diz, educação vem de berço. Independente de estarmos falando sobre modos de tratar uma pessoa ou de educação alimentar, tudo começa em casa com o exemplo dos pais. Comer uma porcaria é bom pra caramba, a gente sabe disso. Mas todo dia sem controle passa a ser prejudicial, ainda mais para crianças que estão em fase de crescimento e precisam de muita energia para dar conta de todas as atividades que desenvolvem cotidianamente. Se você teve uma educação alimentar pouco rígida, pense agora. Você se sentiria satisfeito em ver seu filho hoje comendo da mesma forma que você aprendeu quando criança, regado a refrigerante salgadinho? Bom, esse é o pesadelo de todo pai. Imagine uma nutricionista infantil escutando isso. É quase como tomar um tapa na cara. Então a dica é, comece a mudar a partir de você. Crianças veem adultos como espelho. Reproduze tudo o que vem. Isso acontece com palavras ditas, formas de agir, no aprendizado da leitura e, obviamente, no aprender a comer. Outro hábito importante é ter consciência da comida. Muitas crianças desenvolvem obesidade por não prestarem atenção nessa atividade tão importante do dia. Comer em frente à TV, por exemplo, pode ser uma das causas, já que ela para de se ater ao ato de saborear a comida, para focar toda a atenção ao que se passa na tela. Então, parcimônia com isso também. Tudo é questão de exemplo e costume. Na teoria é super fácil dizer que é só mudar uma atitude aqui e ali e pronto, tá tudo funcionando 100%. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Exige tempo, negociação, mudança real de hábitos e atitudes, para então começar a colher os frutos. E falando em colher frutos, uma dica importante é seguir algumas atitudes indicadas para a escola em casa também. Como a de plantar em família alguma erva, verdura ou pequeno legume para colher e pôr na mesa no dia a dia. Segue o mesmo pressuposto de que a criança vai ter uma vontade maior de comer aquilo por ter sido ela a plantar, sem contar que também passa a ser uma atividade em família. Para os que se sentem despreparados e não têm certeza do que servir para não deixar faltar nenhum nutriente à mesa, é super bacana pedir ajuda a um nutricionista. Esse profissional é preparado para auxiliar em tudo, independente do paciente ser adulto ou criança. Se você é um leitor interessado em iniciar o curso de nutrição, saiba que atuar em escolas pode ser um grande, porém recompensador desafio. Ver os rostinhos fofos saboreando algo que você ajuda a fazer dá força para enfrentar mais um dia e se dedicar ainda mais. Aqui eu separei um outro videozinho para passar, só vou deixar carregar um pouquinho. Gente, mais uma vez vou lembrar, se vocês têm alguma sugestão de tema, de vídeo que vocês têm interesse, deixa nos comentários ali ou me chama no PV e me manda, porque dentre esses, né, que eu vou ler aqui de novo para vocês. O próximo vídeo será atividades para desenvolver na educação infantil. Se tiver algum outro que vocês queiram que eu fale junto, me avisem. Vídeo 3, o lúdico na educação infantil e a importância da música na educação. Vídeo 4, reciclagem na educação infantil e brinquedos e jogos de materiais recicláveis. Vídeo 5, o uso da tecnologia na educação infantil e a educação infantil e seus desafios. Vídeo 6, educação inclusiva e trabalhando as emoções. Vídeo 7, como estimular a aprendizagem na infância e a importância da participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem. E o vídeo 8 é o desenho na educação infantil, a importância para o desenvolvimento da criança e a importância da pintura para as crianças. Vou ver aqui. Se tiverem alguma sugestão, só me mandarem. Porque nesse nosso cotidiano, principalmente com criança, tem muita coisa, muito tema, né, que pode ser trabalhado. Deixa eu ver. Vamos ver se vai rodar. Deixa eu focar aqui o telefone.
Vamos ver. Combustível do nosso corpo? Eu quero desde o começo, né, vídeo? Ei, amiguinho, sabia que o alimento é o combustível do nosso corpo? Quando nos alimentamos bem e do jeito certo, será muito difícil o nosso corpo ficar cansado ou doente. Mas você sabe o que é comer do jeito certo? Vou te apresentar um dos nossos novos amiguinhos e ele vai te falar. Ei, amiguinho, quem é você? Sou alimento, o pão de cada dia. Yeah. Come, 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 come. Te dou a força, te dou a energia. Sem mim você não vive. Foi Deus quem me mandou. Mas tem que usar-me com muita inteligência. Yeah. O alimento eu sou. Agora, amiguinho, a alimentação. Fale para nós como tem que ser. Eu sei que você gosta de hambúrguer, batata frita e refrigerante. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ter saúde e ser feliz, pão branco, nananana. Pão integral. Refrigerante, nanananinha. Tome suco, meu filho. Coma fruta, coma verdura, saboreie uma castanha e vá diminuindo a carne, hein? Devemos nos alimentar bem desde quando acordamos. Devemos se alimentar bem no almoço, no café, no jantar e também nos lanchinhos que levamos para a escola. Quer saber uma coisa que faz muito bem para a nossa saúde? As frutas. Maçã, banana, uva, manga, morango. São tantas frutas deliciosas que é até difícil de saber qual é a mais saborosa. Você já descobriu qual é a sua? Se você não gostar de frutas, vou te dar uma dica. Coma uma por dia e descubra qual é a sua preferida. Peça para algum adulto te ajudar a fazer uma bela salada de frutas. Se alimentando bem, você pode fazer tudo o que você quiser o dia inteiro, porque vai ter muita energia. E agora, o nosso aventureiro vai mostrar para vocês como estes alimentos saudáveis chegam até a nossa mesa. Olhem só, amiguinhos, esta é uma plantação de hortaliças. Olha só como são lindas estas grandes plantações. Achei legal esse vídeo também, gente, até pra passar pras crianças, pra elas verem que tem crianças que gostam de verduras, legumes, enfim, né? E até mesmo para as que não gostam, de repente vendo alguns vídeos, interagindo de alguma dessas tantas ideias que foi passado, algumas fora, tem muita coisa se a gente parar para procurar. Tentar colocar os alimentos saudáveis na alimentação e não digo tirar totalmente, né? Os doces, salgados, enfim, mas tentar diminuir, pelo menos, né? Porque
não é fácil tirar, assim. Eu sei pela minha. Que ela é o vício dela é o doce, né? Principalmente chocolate. Mas tentar diminuir e inserir alimentos saudáveis, né? Esse foi o primeiro tema que eu quis abordar, porque foi uma coisa interessante que quando eu até fui pesquisar sobre educação infantil, era das primeiras coisas que aparecia, até falei que esse seria um dos meus temas. Desculpa, qualquer coisa, não sou profissional, não sou péssima, não sou youtuber também, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, põe nos comentários ou deixa ali me manda no PV, no WhatsApp, no Face mesmo, que eu vou estar respondendo e vendo se eu posso ajudar e falar sobre algum tema que vocês queiram debater. Obrigada, tá, gente? Até o próximo vídeo.